Maurício de Oliveira foi um violonista capixaba que ganhou destaque no cenário musical brasileiro. Filho do pescador Sebastião e da lavadeira Maria, gente tão simples quanto o vento de mar aberto, Maurício cresceu tendo sempre à mesa um bom peixe fresco, uma educação apoiada na moral e na ética, e muita música. Nascido no dia 19 de julho de 1924 em Vitória, era filho de pescador e desde cedo sonhava em ser músico. O interesse dele pela música começou no seio da família, porque a família era uma família muito musical, não só de violonistas, tinham bandolinistas, pandeiristas, cavaquinistas, flautistas. E aí, aos 5, 6 anos, ele começou a tocar cavaquinho. Ele aprendeu a tocar convivendo ali na família, porque os mais velhos passavam as informações para os mais jovens, né? Então, ele começou ali, o irmão dele, ministrando a ele algumas aulas de cavaquinho, que foi o instrumento que deram para ele começar. Depois, o segundo estágio seria o violão. O violonista é considerado o primeiro músico profissional do estado. Vivia da música, se apresentando e dando aulas. Uma pessoa que levou a música a sério. Ele se profissionalizou naquilo que ele fazia, ele amava aquilo que ele fazia. Ele se lançou internacionalmente. E com essa história, com essa longa história dele, nessa trajetória dele, ele acabou, logicamente, como referência para uma leva de músicos que nós temos atualmente. O artista gravou 19 LPs entre 1952 e 1986. A partir daí, foram 5 CDs gravados. A música Canção da Paz, tocada na Polônia, projetou Maurício de Oliveira internacionalmente. Maurício Oliveira, na minha opinião, foi assim, o primeiro grande músico que a gente conheceu. Foi a primeira pessoa que se profissionalizou de fato. Foi o primeiro músico que se lançou internacionalmente, quando ele foi para a Polônia, conquistou lá o 2º lugar no concurso internacional de violão nos anos 50, já nos anos 50. Então é uma pessoa que tem uma importância muito grande para a música capixaba. As conquistas na carreira foram fruto de dedicação e esforço. A busca pela perfeição refletia em todos os aspectos de sua vida. Após, aos 25 anos, mais ou menos, que ele tocando profissionalmente, acompanhando cantores de fora e tudo, é que ele foi vendo também músicos que vinham de fora tocar aqui e notou que havia também um violão diferente também, que é o violão erudito. E ele, como se diz na gíria, correu atrás desse violão também. Ele, como profissional, ele foi um profissional muito exemplar, né? Em todos os sentidos. Na questão dele como músico, ele estudava o instrumento regularmente, uma base de 4 horas diariamente, o instrumento dele. Como cidadão que assumia compromissos para tocar, ele era muito rigoroso no horário, sempre no horário certo. E, como se diz, no horário de trabalho, trabalho. Acabava o trabalho, sim. Aí, se quem quisesse tomar sua cervejinha, quem quisesse, né, tudo bem. Mas ele justamente era contra o uso de álcool para tocar, essas coisas todas. Ele era rigoroso nesse aspecto. Então, como uma pessoa muito também humana no aspecto da distribuição do dinheiro em que ele ganhava. Quando ele trabalhava em grupo, pagava muito bem os seus músicos, esses nunca tiveram queixa
sobre isso. Então, eu acho que um profissional de alta qualidade. Como chefe de família, eu só vou dar um pequeno exemplo para você ver a dimensão dele, que todos os filhos, na realidade, seus pais são, né, são seus heróis, né? E ele também é meu herói, né? Mas veja bem, só para você traduzir aí uma história muito pequena e curta, quem era Maurício Oliveira, como pai. Quando ele ia tocar, naquela época era muito difícil a locomoção de madrugada, não havia ônibus, era táxi. Então, quando ele tocava à noite, numa boate, qualquer coisa, então, ele, enquanto os outros músicos pegavam táxi, iam para casa, ou iam até para lugares não adequados, né, para a noite, ele pegava um aparelhozinho dele, violão elétrico, e saía a pé até em casa para não gastar o dinheiro do táxi, para sobrar mais para a família. Eu traduzo o pai que tive. Maurício de Oliveira esteve à frente durante anos da Rádio Espírito Santo. Foi apresentador e criador de programas de música, de calouros e de auditório. A relação de Maurício Oliveira com a Rádio Espírito Santo vem de longa data. Maurício Oliveira, ele começou na Rádio Espírito Santo ainda antes dos anos 40, em 1936, 37, 38, quando a emissora ainda funcionava em caráter experimental e não existia oficialmente ainda. Que a emissora passou a existir a partir de 14 de janeiro de 1940. Ele era um dos artistas da emissora, ele tinha um regional, junto com o irmão dele e com mais alguns outros integrantes que acompanhavam os artistas, os calouros nos programas que a emissora tinha, os programas de auditório. E essa relação de Maurício é antiga. Ele retorna à emissora, ele fica durante os anos 40, durante os anos 50, depois tem uma pausa nessa história e o Maurício retorna no final dos anos 60, quando foi criada a Fundação Cultural do Espírito Santo. Aí ele foi convidado para comandar a programação da rádio, para chefiar o departamento de programação da emissora. Eu cheguei aqui na emissora em 1971, exatamente em dezembro de 1971. E eu tive a grande honra de ter sido recebido aqui pelo maestro Maurício Oliveira, que na época era chefe do departamento de programação da emissora. Este cargo eu ocupo atualmente, isso muito me honra também. E Maurício Oliveira, ele era responsável aqui na emissora, além de chefe do departamento de programação, ele era responsável também pela produção de um programa chamado Opus 70, que era um programa de música clássica. Eu confesso que eu, com 19 anos, foi ali que eu fui introduzido ao mundo da música clássica através do Maurício Oliveira. O músico foi o primeiro a gravar em disco a obra completa para violão de Heitor Villa-Lobos e marcou presença nos palcos capixabas até os últimos anos da vida. A perda de Maurício Oliveira para o cenário cultural capixaba deixou uma enorme lacuna, principalmente por se tratar de um dos poucos músicos capixabas totalmente dedicado à música instrumental.